nosso programa na TV Origem, Relações que Curam, né? Então hoje a gente vai trazer um pouquinho dessas informações sobre comunicação não violenta ou comunicação violenta dentro das relações. Quais são os problemas, o que isso acarreta, a importância da gente manter uma comunicação não violenta dentro dos relacionamentos. Como é uma comunicação violenta, né? E como é uma comunicação não violenta dentro das relações? Qual a importância disso nos nossos relacionamentos? Quais a importância disso na nossa vida pessoal? Primeiro a gente vai trabalhar quais são os problemas da comunicação violenta para o indivíduo. Então, quais são as dificuldades, né, que traz para a pessoa a comunicação violenta dentro das relações, né? Mas primeiro a gente vai trazer qual a dificuldade que traz para a vida da pessoa a comunicação violenta, no caso uma comunicação agressiva, no caso uma comunicação em que parece que aquela pessoa está sempre se defendendo, está sempre se protegendo, a pessoa está sempre reagindo de uma forma ruim ao que as pessoas falam, à opinião dos outros, ou reagindo de uma forma negativa às situações da vida, né? As situações cotidianas. Então, primeiro, né, a pessoa que tem uma comunicação violenta, a pessoa que reage de uma forma explosiva, seja em qualquer situações na vida, aquela pessoa que a gente olha e diz, né, nossa, é mal amada, nossa, como é que se diz? É uma pessoa amargurada, uma pessoa mal amada, uma pessoa que não tem tato, não tem feeling para levar as coisas com mais leveza, com mais naturalidade. Então a primeira dificuldade que essa pessoa traz, né, são reações impulsivas. Então é aquela pessoa que está sempre explodindo, está sempre parece que aquela pessoa está em pé de guerra com os outros, né? Aquela pessoa que está sempre dificultando, né? Fala sem pensar, aquela pessoa que reage de uma forma muito grosseira, às vezes, até com as outras pessoas. E isso machuca as pessoas próximas, machuca as pessoas que a gente ama. O pior disso tudo é o arrependimento que vem depois. E o arrependimento leva à culpa. Culpa vem do nosso julgamento, seja o nosso julgamento com nós mesmos, ou seja o julgamento com outras pessoas. Então você se sente inferior dentro do seu relacionamento, você está com uma pessoa que não confia que você tenha força e atitude suficiente para conduzir essa relação para um lugar próspero, um lugar seguro, um lugar feliz. Então essa pessoa começa a te criticar, então essa pessoa começa a fazer você se sentir inferior. Muitas vezes isso está dentro de você, é porque você permite que isso aconteça, porque você deseja dessa mulher alguma coisa, você deseja dela alguma aprovação emocional. Então, se você quer entender como alinhar a sua energia para atrair e manter relacionamentos saudáveis em todas as áreas da sua vida, toque no Saiba Mais e agende uma sessão individual e gratuita diretamente comigo. Então, o julgamento, quem julga, culpa. E quem culpa, pune. Então, quem faz terapia comigo sabe, eu sempre falo sobre isso dentro da terapia, dentro dos pacotes terapêuticos. Sempre trago isso em consultório, que o julgamento traz essa dinâmica. Quem julga, quando a gente julga, ou a gente se julga, ou a gente julga a pessoa, ou as pessoas que estão próximas, ou conhecidos, ou amigos. Então, quando a gente julga a pessoa, julga a outra pessoa, a gente culpa ela por alguma atitude, por alguma razão. E a gente costuma punir. A gente culpa a pessoa. Geralmente aqui a gente está falando de relacionamento, então a gente vai falar um pouco sobre culpar o nosso parceiro ou a nossa parceira. Então a gente acaba culpando a nossa parceira ou o nosso parceiro porque a gente julga essa pessoa. E a gente acaba punindo. De que forma que a gente acaba punindo, né? Muitas vezes a gente pune a nós mesmos. Quando é uma pessoa da sociedade, ou é uma mãe, ou um pai, a gente não pode punir nossa mãe ou nosso pai. A gente às vezes nem quer fazer isso, né? Então, quem que a gente acaba punindo? A gente acaba punindo a nós mesmos. Então a gente julga o comportamento do outro, a gente culpa a pessoa por isso, a gente não consegue entender quais são as dores, quais são as dificuldades, quais são os traumas que aquela pessoa tem, e a gente acaba julgando e culpando. Não, porque está se comportando assim. E a gente acaba punindo, mas de que forma que a gente pune?
muitas vezes se comportando igual, muitas vezes tendo uma linguagem violenta com a pessoa, muitas vezes tratando essa pessoa mal, muitas vezes tratando o outro de uma forma inadequada. As reações mais perigosas disso tudo é a gente acabar punindo a nós mesmos. Então isso aqui é só uma parte que eu quis trazer aqui para vocês, porque eu acho que é pertinente aqui ao tema que a gente vai tratar hoje. Então, as reações impulsivas. Então, eu ajo por impulso, eu tomo atitudes por impulso, eu tomo atitudes que acabam agredindo outra pessoa, porque eu estou sempre armado, estou sempre na defensiva. Outra grande dificuldade que a gente traz para nós mesmos é a dificuldade de expressar emoções. Ninguém se abre para quem é impulsivo. Ninguém vai se abrir para uma pessoa que vai explodir com você. Ninguém vai se abrir para uma pessoa que vai sempre estar na defensiva e agredindo o próximo, né? Então, como é que eu vou falar dos meus sentimentos? Como é que eu vou falar de como que eu tô, o que tá passando na minha vida? Se quando eu vou falar com você, você explode. Você me manda para aquele lugar, diz, para de bobagem, o que é isso? Onde é que já se viu? Olha o teu tamanho. E aí a gente acaba se fechando. E a pessoa que tem a comunicação violenta é uma pessoa fechada. É uma pessoa que não consegue liberar suas emoções, não consegue nem se conectar com elas de forma plena, de forma completa. Como é que é isso de se conectar com as nossas emoções de uma forma completa? As emoções, elas chegam e a gente precisa processar essa informação. Logo depois que a gente processa essa emoção, ela passa. E aqui é o grande problema da pessoa impulsiva ou da pessoa que tem uma linguagem, um comportamento mais agressivo, mais violento. Essa pessoa ela não consegue processar as emoções de uma forma tranquila. Ela tem problema em processar. Então ela tem dois caminhos. Ou ela não processa, ou ela processa de forma violenta. Ou seja, preciso reagir. Preciso agir de volta. Então, se uma pessoa falou algo que eu não gostei, eu não consigo simplesmente deixar ela passar, que é a forma correta, tá, gente? A gente recebe essa emoção e a gente deixa ela passar. A gente processa essa informação e aí a gente tem que usar os filtros adequados. Na live de ontem, na live do Desperta Protagonista, eu falei bastante sobre isso. Sobre a gente receber o impulso, a gente deixar o impulso, ok, beleza, essa pessoa me ofendeu, essa pessoa não foi legal comigo, ok, isso é dela, isso não é meu. Eu falei algo sem a intenção de machucar outra pessoa e ela se machucou, então é porque isso ressoou nela. Então é uma questão que essa pessoa tem que resolver com ela mesma, né? E aí a gente deixa isso passar e aí, não, pronto, agora passou, agora tá tudo certo. Então entendi o que acontece e aí isso passa. Quando a gente não processa, gente, aqui tem uma dinâmica, tá? Uma dinâmica de, eu vou até anotar aqui, físico. Por quê? Porque quando a gente não processa as emoções, o nosso corpo processa por nós. Tá? Então, eu tenho uma dificuldade em ir para a vida, eu tenho uma dificuldade em seguir o meu caminho de uma forma natural, eu tenho dificuldade em ser... A Rosana falou, muitas vezes a gente opina, mas não é aceita, por isso tem que deixar quieto. Rosana, eu sempre costumo falar isso nos meus atendimentos. A gente ajuda quem quer ajuda, tá? Se a pessoa tá lá, tá na dificuldade, tá na dor, a gente tá vendo que aquilo não vai para frente, que aquilo vai dar problema, e a pessoa não pede ajuda, eu costumo deixar a pessoa se quebrar, tá? Por quê? Porque a gente não consegue ajudar quem não deseja ajuda. A ajuda vem de dentro para fora, tá, gente? Então, e às vezes é mesmo, tá? Usando errada de se meter na vida dos outros. Se a pessoa pede, ok, tá? Mas às vezes numa conversa, às vezes a gente dá uma opinião sobre um time de futebol, sobre sobre um partido político, sobre qualquer coisa. E a pessoa se ofende. É disso que eu tô falando, tá? Mas, voltando aqui ao assunto, que eu já tô fugindo um pouco da pauta, mas eu acho que é interessante para vocês entenderem isso. Quando a gente não processa, a gente leva isso pro nosso corpo.
e o nosso corpo ele acaba tendo alguns problemas. Quando eu não consigo expressar as minhas emoções, quando eu não consigo falar o que eu estou sentindo, ou eu não consigo de alguma forma fazer esse processo da forma como eu mostrei aqui, o que que acontece? Eu engulo essa emoção. Tem uns carrinhos de som aqui, danado. Eu engulo essas emoções. E onde é que isso vai estourar? Estômago. Então, se eu tenho problema de estômago, gastrite, se eu tenho problemas digestivos, o que que isso está querendo me dizer? Que eu não estou botando para fora essas emoções, eu não estou processando essas informações de uma forma correta. Só um exemplo para vocês, tá? Ou eu reajo de uma forma violenta. Como assim de uma forma violenta? Eu acabo explodindo, eu acabo estourando, eu falo coisas que eu não quero. E aqui a gente volta. Deixa eu apagar isso aqui para a gente voltar lá para cima. Não, vou só diminuir para mim não perder essa explicação. A gente volta lá para cima, tá? A gente volta lá para reações impulsivas. A gente volta lá por dificuldades em expressar nossas emoções. E aí eu acabo sendo grosso com a pessoa, eu acabo sendo mal educado com a pessoa, acabo falando coisas que acabam magoando a outra pessoa, chateando a outra pessoa, ou coisas desnecessárias, tá? Coisas desnecessárias, que não é necessário a gente falar, a gente expressar. Porque a gente também, né, gente, apesar de que as pessoas precisam entender que a gente não é responsável por elas ficarem bem ou não, a gente não precisa também ficar espizinhando em cima das pessoas. A gente não precisa também ficar batendo nas pessoas verbalmente, né? A gente não precisa ficar tendo uma linguagem violenta com a pessoa, porque, de qualquer forma, quem é que gosta de ser tratado mal, né? Ninguém gosta. É por isso que o teu relacionamento não dá certo. Porque você não confia nesse homem que está do teu lado. Você não acredita que o teu marido, o teu namorado, o teu noivo vai conseguir te trazer a segurança necessária, vai conseguir te trazer a estabilidade necessária para você ficar tranquila dentro da relação. Então você começa a puxar a frente da relação. Critica esse homem a todo momento, achando que você tem que ensinar ele a ser homem. Isso faz de você a mãe dele. Quando você se torna mãe dele, a tua autoestima vai lá embaixo. Você acaba criando situações dentro da relação em que ele acaba se sentindo como criança, como inferior. E aí acaba a admiração, tanto de você com ele, quanto dele com você. E aí esse relacionamento, com certeza, vai ladeira abaixo. Então, se você quer entender como alinhar a sua energia para atrair e manter relacionamentos saudáveis em todas as áreas da sua vida, toque no Saiba Mais e agende uma sessão individual gratuita diretamente comigo. Então, a gente tem dificuldade em expressar as emoções, tanto para as pessoas que têm uma linguagem violenta, quanto quem tem a linguagem violenta não costuma conseguir se expressar de uma forma positiva. Outro grande problema é o acúmulo de ressentimentos. O acúmulo de ressentimentos é daquilo que eu estava falando antes, né? É quando a pessoa não consegue processar as emoções e ela vai ficando ressentida com a outra pessoa, ressentida. E aí acaba estourando isso de alguma forma. Ou a gente estoura em um desequilíbrio emocional e aí a gente acaba trazendo dificuldades para a nossa vida física. Isso é dificuldade de ganhar dinheiro, dificuldades em encontrar relacionamento, dificuldades em conviver em sociedade. Tá? Ou a gente acaba trazendo problemas para o nosso físico. Dores, doenças, problemas de saúde. Tá? Isso, o acúmulo de ressentimentos traz isso. Guardar muita mágoa, né? Criando certos ciclos de frustração, né? Então essa é a grande dificuldade do acúmulo de ressentimentos. Um outro grande problema é o isolamento. Não reparem a letra não, que a letra é horrível mesmo, não tem muito o que fazer. Minha letra é feia mesmo. É o isolamento ou o distanciamento. Como é que uma pessoa que tem essas reações impulsivas, como é que uma pessoa que tem essa linguagem violenta, ou que trata as pessoas de uma forma mais agressiva, que trata as pessoas de uma forma mais violenta,
Quem é que gosta de estar perto de uma pessoa assim? Quem é que gosta de estar próximo de uma pessoa assim? De uma pessoa que, se você falar alguma coisa, a pessoa vai reagir. É o famoso pisar em ovos. Então a gente fica tendo algum tipo de relacionamento, não necessariamente amoroso, mas dentro dos relacionamentos amorosos, isso é muito forte, tá? Porque se a outra pessoa tem uma linguagem violenta, então como é que eu tô sempre pisando em ovos? Porque se eu fizer alguma coisa errada, essa pessoa vai explodir comigo. Se eu fizer alguma coisa, qualquer coisinha que eu possa fazer, essa pessoa vai ficar nervosa, vai ficar brava comigo, vai ficar magoada, vai ficar chateada. Isso é terrível, porque a gente começa a se policiar muito e a gente se descaracteriza de nós mesmos. E aí, quem não assistiu a live de ontem, né, procure lá no meu canal lá no YouTube. Então essa pessoa acaba se distanciando das outras. É aquele pai ou aquela mãe que acaba morando sozinho e ficando lá, ninguém quer ir lá, ninguém quer pegar para morar junto, ninguém quer se aproximar muito, vai lá visitar uma vez por mês. Por quê? Porque essa pessoa tem uma forma de agir muito violenta e as pessoas não gostam disso. Ninguém gosta disso. Alguém aqui gosta disso? Alguém gosta aí de receber patada o tempo todo? Ninguém gosta. Então eu estou explicando isso para vocês também olharem a linguagem de vocês. Para vocês também se autoanalisarem e pensarem, não, peraí, será que eu estou tendo uma linguagem violenta com as pessoas? Então essa pessoa acaba se isolando, acaba ficando isolada, acaba ficando sozinha, acaba não tendo mais um contato muito próximo com as pessoas que ela ama. Apesar de amar muito, essa pessoa pode muitas vezes magoar essas pessoas com esse tratamento mais agressivo, mais grosseiro. Aqui a gente está falando de tratamento agressivo, tá? De qualquer forma, quem se ofende com o que o outro fala é a gente. Mas, quando o tratamento é agressivo, é difícil não se sentir magoado, agredido de alguma forma, tá? Outra grande questão, e aqui a Rosana falou, é que hoje as pessoas veem tudo como pode, antigamente tinha outra visão. Mais ou menos isso. Tá? Um outro grande problema são as autossabotagens nas relações. Como é isso? Né? É o que eu estava falando agora mesmo. É o que eu estava acabando de falar. Então a gente acaba sabotando os nossos relacionamentos por estar em uma linguagem agressiva, por estar tratando a outra pessoa de uma forma extremamente agressiva. Gente, hoje eu vou dar dicas depois para vocês e até um exercício para vocês analisarem como está a linguagem de vocês, se a linguagem de vocês está violenta ou não, tá? Então, quando a gente entra num relacionamento e a gente começa a tratar outra pessoa com uma linguagem violenta, a gente sabota a nossa relação, a outra pessoa não aguenta e acaba indo embora, tá? Mesma coisa os amigos, ninguém gosta de estar, nenhuma rodinha de amigos gosta de ter uma pessoa que fica lá dando patada em todo mundo, deixando as pessoas desconfortáveis, não sendo gentil. A gente vive em sociedade. E por viver em sociedade, a gente precisa ter uma boa relação com as pessoas. Então, de que forma que você está lá numa rodinha de amigos e está lá agredindo as pessoas verbalmente, pode não ser só em palavrões, pode ser de uma forma mais intensa. Por exemplo, eu não... aí uma amiga diz assim, eu não estou me sentindo tão bonita hoje. Aí a pessoa que tem a linguagem violenta olha e diz, mas também, né? Tu tá gorda? Tipo, é uma coisa que não precisa ser falada. Não precisa ser comunicada. Não precisa ser verbalizada. Tu pode ter essa opinião, mas guarda pra ti. Falar isso pra outra pessoa vai machucar. Tem que ter essa noção. A gente precisa ter essa noção. Então, obviamente, as pessoas não vão gostar de estar perto de uma pessoa que tem não tenha papas na língua, não tenha realmente o senso crítico de pensar, não, isso aqui eu não vou falar. Então, qual é o outro problema de você ter uma linguagem mais violenta? Baixa autoestima. Se você tem uma linguagem violenta, é porque a tua autoestima é muito frágil.
é porque você precisa estar espinhando as pessoas, ofendendo as pessoas, repelindo as pessoas, porque você tem medo que as pessoas vejam quem você verdadeiramente é. Olhem lá dentro e não gostem do que vejam lá dentro. Então, muitas vezes, é um recurso para se proteger da rejeição. Mesmo que isso provoque uma rejeição nas pessoas, as pessoas vão querer te rejeitar, mas é aquela coisa. Vou fugir um pouquinho do tema, mas vou explicar uma outra coisa muito importante aqui para vocês. A dependência emocional te torna refém de relacionamentos que não são bons para você. E você sabe disso. Sabe que talvez esse relacionamento em que você tá não tá do jeito que você gostaria, não tá do jeito que você queria, não tá do teu agrado, você não está feliz nessa relação. E mesmo assim você não consegue se desligar dessa pessoa. A dependência emocional precisa ser entendida mais profundamente. E para isso eu te convido, se você quiser entender como alinhar sua energia para atrair e manter relacionamentos saudáveis em todas as áreas da sua vida, toque no Saiba Mais e agende uma sessão individual gratuita diretamente comigo. Tá? Gente, presta atenção porque isso aqui é muito importante. Tá? Inconsciente. Vamos trabalhar com o inconsciente aqui. O inconsciente da gente, ele foi formado lá na nossa infância, lá do 0 aos... Eu boto 10 anos. Vamos botar do 0 aos 10. Tá? É 0 aos 7, mas vamos deixar 0 aos 10 para passar na média aí. Tá? Então o nosso inconsciente ele é formado lá nessa idade. Então ele tem algumas crenças limitantes. E essas crenças limitantes, elas nos impedem de avançar a partir delas. Como é que eu vou dar um exemplo aqui para vocês? Se eu tenho a crença limitante de que relacionamento é difícil, eu só vou encontrar relacionamento difícil. Por quê? Porque o nosso inconsciente precisa ser validado. Nosso inconsciente, anota isso, gente. Anota, se vocês pegarem isso aqui, eu tô dando isso aqui de graça para vocês. Isso aqui eu só falo em sessão terapêutica. Olha só. O nosso inconsciente precisa ser validado. Sempre ele vai buscar ser validado. Então o que vai acontecer? Eu vou encontrar pessoas difíceis, tá? Para que essas situações difíceis validem a minha crença limitante de que relacionamento é complicado. Tá? Enquanto eu não trabalhar esta crença limitante, eu sempre vou buscar uma validação dela, uma validação da crença limitante. Tá? Então, o meu inconsciente, ele tem uma crença limitante, seja ela uma crença limitante financeira, né? Uma crença limitante de prosperidade financeira, uma crença limitante de relacionamento, uma crença limitante de autoestima, seja qual for a crença limitante. O nosso inconsciente, ele sempre vai buscar a validação dessa crença. Para mim sempre afirmar para mim mesmo que é verdade. Relacionamento é muito difícil. Nossa, se eu tenho uma crença limitante que nenhum homem presta, nossa, tá vendo? Olha só encontra homem que não presta. Só encontra homem que não presta. Por quê? Porque eu tenho essa crença limitante, então eu só vou atrair para o meu campo homens que não prestam. E aí vai validar essa crença. Olha, tá vendo? Aqui é validação da crença limitante. Olha, tá vendo? Realmente, nenhum homem presta. Tá vendo como eu tenho razão? Tá vendo como eu tenho... Então, quando você trabalha essa crença limitante aqui, você elimina ela desse campo aqui, o teu inconsciente não busca mais a validação dela. E aí você começa a atrair... Minha avó tinha esse ditado. É isso aí. E aí eu começo a atrair coisas diferentes. Eu começo a atrair pessoas diferentes. Eu começo a atrair situações diferentes. Prosperidade financeira diferente. Então isso aqui é muito importante, esse ciclo
de, criação e manutenção das nossas crenças limitantes. Que dificilmente as pessoas falam, tá? Dificilmente vocês vão encontrar isso aqui, alguém falando isso de graça no seu Elias. Tá? Porque isso aqui é uma coisa muito forte, gente. Tá? Então eu acabo tendo uma baixa autoestima, né? Porque eu preciso me defender das pessoas. Porque as pessoas me atingem com facilidade. Se as pessoas te atingem com facilidade, é porque você não sabe quem você é. É porque você não conhece a você mesma. É porque você não está segura dentro de si. É porque você não é confiante o suficiente em você. Tá? Então, esses são os perigos da comunicação violenta, o que ela representa na vida, né, de negativo na vida das pessoas, tá? Ah, Elias, mas eu me doei para minha relação, eu me doei para o meu relacionamento, e aí mesmo assim esse relacionamento acabou. Agora eu não consigo superar isso. Isso tem como superar. Isso tem como resolver na tua vida. Principalmente o erro que é você se entregar para essa relação 100%. Relacionamento, sim, tem que ser cumplicidade, tem que ser amizade, tem que estar junto, tem que realmente pegar junto do parceiro ou da parceira. Porém, não dá para se esquecer da sua individualidade. Então, se você quer entender como alinhar a sua energia para atrair e manter na tua vida relacionamentos saudáveis em todas as áreas da tua vida, toque no Saiba Mais e agende uma sessão individual gratuita diretamente comigo. Tá bom, Elias. Ok. Estou entendendo quais são os perigos da comunicação violenta para mim. Quais são os perigos disso para os relacionamentos? O primeiro problema que a comunicação violenta pode trazer para os relacionamentos é uma escalada de conflitos. A comunicação agressiva ela pode transformar pequenas discussões, pequenos problemas, pequenas dificuldades em coisas absurdas, em problemas absurdos. Quem não conhece aquela pessoa que vê problema em qualquer coisa, ou que estoura por qualquer problema, ou que, enfim, ou que faz de um copo d'água uma tempestade, né? É isso aí. É aquela pessoa que, apesar de ela do problema não ser tão grave assim, ela faz como dizem aqui no sul, faz um tendel, faz um alvoroço, faz uma confusão em cima de uma coisa que podia ser resolvida muito facilmente, tá? Então esse também é uma dificuldade que traz para os relacionamentos, quando a gente está se relacionando, ou é a gente mesmo, tá? A pessoa que tem uma comunicação violenta dentro dos relacionamentos. Outro problema, falta de compreensão, né? A pessoa que tem a comunicação violenta, dificilmente ela é compreendida. Porque, gente, quando a gente se expressa de uma forma violenta para outra pessoa, dificilmente a outra pessoa absorve o que a gente está falando. Então, sabe aquela coisa de não adianta querer criar os filhos na base do grito? Mais ou menos isso. Então, quando a gente está num relacionamento, a gente começa a elevar o tom, gritar, falar de uma forma mais contundente, mais incisiva, a outra pessoa ela vai entrar em um modo de defesa. Ela vai entrar, é isso aí, Rosana, ela vai entrar num modo de defesa e ela vai refutar tudo o que você falar. Ela vai rejeitar qualquer tipo de informação que você venha dar para ela, tá? E aí acaba sempre tendo aquelas pequenas discussões. É porque você não me entende, porque você não me compreende, eu falo, você não me escuta, aquelas coisas nesse sentido, tá? Falta de compreensão, qual é que é a próxima? Desgaste emocional. Se você tem uma linguagem violenta, uma comunicação violenta dentro do teu relacionamento, se prepare para perdê-lo. Se prepare porque o caminho não tem como ser diferente. Porque é difícil a gente ficar do lado de alguém que fala de uma forma agressiva. De que você chama a pessoa, ela já te responde de uma forma agressiva. Você chama a pessoa, sei lá, para perguntar qualquer coisa ou para
de qualquer forma, e a pessoa responde com quê? Não tem quem aguente. Não tem quem segure uma pessoa. Não tem quem segure um relacionamento em que tem esse tipo de dinâmica. Tá? Então o desgaste emocional é inevitável. Acaba que as pessoas acabam se desconectando uma da outra. Então não tem como você estar em um relacionamento em que existe uma linguagem violenta e o amor crescer. Explica pra mim, como é que o amor vai crescer se você só trata a outra pessoa mal? Sabe aquelas situações em que eu vejo muito isso nas minhas lives de tarô. A pessoa tá num relacionamento, aí ela só fica criticando o outro. Geralmente isso acontece, a mulher critica e o homem é que é a vítima das críticas. Mas vamos só criar essa situação. Então, a mulher é aquele tipo de mulher que agride verbalmente. Não em palavras, não em palavras de ofensa, mas tem uma linguagem violenta com relação às pessoas, com relação ao seu cônjuge, com a outra pessoa. E aí, aquele homem, ele não vai querer voltar para casa. E aquele homem começa a ficar no bar, ele começa a arrumar jogo de futebol, ele começa a arrumar happy hour com os colegas de trabalho. Por quê? Porque ele não quer voltar para casa. Porque ficar em casa é um inferno, porque você trata ele que nem se ele fosse um lixo. Ah, mas é porque ele fez isso. Não, sempre vai ter uma explicação do porquê. Quem tem uma linguagem violenta sempre vai ter uma explicação do porquê que eu estou agindo dessa forma. Só que se você parar, botar a mão na consciência, você parar de tratar o outro de uma forma violenta, violenta que eu digo, gente, falar de uma forma agressiva, tá? Não, nem sempre é agressões verbais, mas falar de uma forma mais grosseira, vamos dizer assim. Então, se você para com isso, se você começa a analisar as tuas atitudes e começa a fazer desse lar, eu estou usando só como exemplo, tá, gente? Começa a fazer desse lar um lugar harmonioso, feliz, esse cara não vai querer ficar no bar. Esse cara não vai querer ficar com os amigos. Ah, mas é que ele me trata mal. Então, quem tem a linguagem violenta é ele. E provavelmente você não está mais conectada emocionalmente com ele. Né? Por quê? Porque é difícil, a gente não se conecta com pessoas que têm uma linguagem violenta. A gente quer distância. Faz sentido? Faz sentido isso? Então o desgaste emocional é óbvio, né? É óbvio. Então, qual o próximo perigo aqui? Ó? Distanciamento, ressentimento, tá? Então é isso. Distanciamento e ressentimento. Então, nossa, mas eu estou fazendo isso para aquela pessoa, eu estou me dedicando para aquela pessoa e aí ela me trata dessa forma, ou eu estou me dedicando a esse homem me trata dessa forma. Você acaba não fazendo mais para aquela pessoa o que você costumava fazer. Você acaba deixando isso de lado e você acaba trazendo uma dinâmica de eu vou ficar no meu canto, eu vou me afastar dessa pessoa, eu vou ficar aqui na minha, né? E aí eu acabo me ressentindo com aquela pessoa. Aquela coisa de daqui a um ano, há um ano atrás, você falou isso pra mim dessa forma, sabe? Isso é ressentimento, isso fica ali dentro. É o que eu expliquei no começo da live. Fica ali, você fica remoendo aquilo ali e você fica adoecendo por conta daquilo. Acúmulo de mágoas, né? Outra grande dificuldade da comunicação violenta dentro das relações é a dificuldade em resolver conflitos ou problemas. É óbvio. Como é que você vai sentar para você conversar com uma pessoa que vai jogar tudo na tua cara, jogar todos os problemas na tua cara, vai ser agressiva com você, vai falar de uma forma agressiva com você, vai te culpar por tudo, Então, é difícil a gente sentar para conversar com alguém assim, e aí é difícil a gente resolver os problemas que precisam ser resolvidos dentro das relações com
com violência, com agressão, com uma forma agressiva de se comunicar, tá? Então essa é uma outra dinâmica que também é muito problemática dentro das relações. E aí isso traz uma consequência, né? Que é o afastamento físico. Muitos homens têm essa questão, tá? Muitos homens que têm uma comunicação verbal agressiva, tá lá, trata a mulher mal o dia todo. E aí chega de noite que é coisinha, né? Como é que a pessoa que é tratada mal o dia todo, como é que de noite ela vai ter ânimo pra fazer alguma coisa? Vocês me entenderam, né? Live é para 18 mais. Como é que essa pessoa vai ter ânimo para fazer isso? Como é que essa pessoa vai ter tesão mesmo para fazer isso? Tem como, gente. Então, se você tá com dificuldade nesse quesito do teu relacionamento, dá uma olhada se a tua comunicação verbal tá agressiva demais, tá violenta demais. Será que você não tá agredindo demais o teu parceiro ou a tua parceira? E aí não tem a menor possibilidade dessa conexão física acontecer entre vocês. E pode ser isso, tá, gente? Pode ser isso, tá? Então, o afastamento físico é vamos dizer assim, uma consequência, né, dessa comunicação verbal agressiva. Tudo isso que referiu é o hoje. Antigamente tinha compreensão, afeto. Hoje não tem mais. Pode ser, mas eu ainda acho que tem um quesinho a mais aí, ainda além dessa questão de antigamente, hoje em dia, porque antigamente nem se conversava direito, tá? Vou dar um toquezinho aqui para vocês. Tem só mulher aqui na live ou tem homem também? Vamos lá, senhores. Apareçam na live, não querem escutar a gente falando sobre relacionamento na live? Por quê? Sabe o que acontece? Muitas vezes. Isso aí, Anderson, olha aí, ó. O homem entrou na live, olha só que bacana. O que acontece? O que acontece hoje nos relacionamentos, tá? Vamos falar de mulheres, tá? E vamos falar de homens. Ou, se vocês preferirem, tá? Feminino e masculino. Também se aplica da mesma forma. Isso no caso de um relacionamento homoafetivo. Mas as mulheres, elas gostam de conversar, de desabafar. Faz sentido, mulherada? Faz sentido? Mulheres gostam de conversar, de desabafar. Faz sentido? E os homens gostam do quê? Resolver problema. Vocês perceberam aqui uma dificuldade nessas duas percepções de uma conversa? Talvez a mulher só queira mesmo desabafar, falar à toa, só conversar, ela só quer expor, desabafar. Só que aí ela procura o marido. E o marido não tem essa visão. O marido não tem essa visão. O marido, ele vai escutar você falando e ele vai querer te ajudar a resolver o problema que você está trazendo para ele. Vem cá, eu vou te contar uma coisa muito importante. 100% das vezes que a sua vida travou foi por razões emocionais. E eu posso te provar isso. Quando o seu financeiro trava, emperra, sempre tem um medo, uma insegurança ou uma crença limitante por trás disso. O mesmo acontece com seus relacionamentos. Quando desaba, existe uma razão emocional que levou a isso. Se você quer entender esses bloqueios e se livrar deles,
clica no Saiba Mais, preencha o formulário e agende uma reunião individual e gratuita diretamente comigo, para que eu possa analisar o seu caso e te apresentar um plano de ação estruturado, com uma metodologia validada por mais de 500 cases de sucesso dos meus mentorados. E aí existe uma dificuldade de comunicação aqui entre os dois, entre as duas energias, entre o masculino e o feminino. E isso se dá até em relacionamentos homoafetivos. É importante que a gente entenda quais são os motivos o motivo da conversa. Tá, peraí. Se eu sou homem, tá, peraí. Tu só quer conversar ou tu quer que eu te ajude a resolver alguma questão? Não, eu quero que tu me ajude a resolver uma questão. Tá, então vamos lá, bora lá. Aí ele vai entrar num diálogo com você. Agora, se você só quer desabafar, não espere que o homem vai te dar opinião, conselho. Não espere que o homem vai responder de alguma forma. Ele vai ficar te escutando e vai ficar ali como se ele não tivesse nem prestando atenção no que você está falando. E às vezes o homem nem consegue se conectar mesmo, o masculino, tá? Então precisa entender essa dinâmica para que você possa fazer a comunicação dentro do teu relacionamento fluir. Porque aí com esse desentendimento, o que é que acontece? Violência. Uma comunicação violenta começa a acontecer dentro dessa discussão aí, dentro desse sentar e conversar. Porque a mulher só quer desabafar e o cara quer resolver o problema. Então, não, peraí, não precisa de tanto rodeio para resolver esse problema. Esse problema é simples, vamos lá e vamos resolver assim. Não, não é isso, é que eu só quero falar. Não. Então, o que eu recomendo sempre, tá? Se você gosta de desabafar, se você precisa ter alguém para desabafar, ou procura um terapeuta psicanalista, de preferência, que é aquele que só fica escutando, ou você procura uma amiga. Tá? Não conversar aleatório, de conversas, de coisas aleatórias, mas se você precisa desabafar como você está se sentindo, etc, 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 faça isso, tá? Porque o homem não vai se conectar com esse assunto. O masculino não vai se conectar com esse assunto. Ele vai ter dificuldade em se conectar com esse assunto. Ah, Elias, mas pode ter homem que se... Pode, claro que pode. É claro que o homem pode dar esse suporte também. Mas é difícil porque não faz parte da nossa natureza. Não faz parte da natureza do masculino. É simplesmente conversa fiada. O masculino gosta de conversa fiada de temas específicos. Por isso que o homem se conecta com carro, política, mulher. Entenderam? Fez sentido? Vamos começar de novo aqui, que agora a gente vai trazer vamos trazer um pouco de teoria aqui agora, de como é que funciona a comunicação não violenta. Os princípios da comunicação não violenta, tá, gente? Primeiro, sempre, tá? Tente observar sem julgar. Lembra que eu falei antes? Quem julga culpa, quem culpa pune, tá? Então tomem cuidado com essa questão, observar sem julgar, tá? Tá aí num bate-papo, não julga, tá? Em vez de você interpretar ou criticar o comportamento do outro, tá? Em vez de você interpretar ou criticar o comportamento do outro, tenta fazer as coisas de uma forma mais neutra, tá? Em vez de você tentar puxar, se você precisa contar alguma coisa para a pessoa, tenta contar sem uma visão de julgamento em cima daquilo, de uma forma neutra, de uma forma mais tranquila, mais passiva, como se você fosse observador daquilo que está acontecendo e não efetivamente quem participou daquilo, tá? Também funciona. Expressão de sentimentos. Expressão de sentimentos, gente. Então,
em vez de você acusar a pessoa, em vez de você apontar o dedo, em vez de você julgar a pessoa, tenta expressar ou devolver a fala de uma forma, da forma como você se sentiu com relação a isso. Tá? Olha, aconteceu isso, mas eu me senti assim. Tá? Não acusar o outro de ter feito isso ou aquilo. Então, eu me senti assim. Tenta usar como você se sentiu para expressar para o outro o que se passou naquele momento, tá? Por exemplo, né? Assim, quando eu estou falando e você me interrompe, eu me sinto assim. Tá? Em vez de dizer assim, porque você é grosso, você só me interrompe. Então você acaba criando uma dinâmica diferente nesse papo, tá? Fica menos agressivo e dá menos oportunidade para outra pessoa trazer essa comunicação violenta para o bate-papo, tá? Você vai fortalecer os teus pedidos claros e objetivos. Então, tenta fazer as coisas sem rodeio, tá? Em vez de você exigir, em vez de você cobrar, em vez de você usar uma linguagem um pouco mais persuasiva, mais agressiva, mais violenta, tenta pedir de uma forma mais clara, mais positiva, né? Quando você está conversando com a pessoa e a pessoa, tu vê que ela vai te interromper, interrompe ela antes e diga: você pode me ouvir até o final antes de você responder? Tipo, não precisa dizer, nossa, mas você sempre me interrompe, meu Deus do céu, que horrível isso, que pessoa má que você é, porque você está sempre me interrompendo. Não. Olha, deixa só eu concluir o meu raciocínio antes que você possa me responder, e daí talvez você entenda algumas dinâmicas. Então é uma comunicação um pouco mais suave. Então tenta trazer essa energia para a conversa, tá? Escuta ativa. Isso é muito importante. Muito importante. Isso é impagável, tá? Porque quando você tem uma escuta ativa com a pessoa que você está conversando, você está no presente, você está prestando atenção no que ela está falando. Mesmo que o assunto às vezes seja um pouco chato, mas você está ali no presente, então a pessoa vai se sentir valorizada com isso, tá? Demonstra realmente que você tem interesse no que essa pessoa está falando, tá? Reflete o que essa pessoa está dizendo sem julgar ela, sem julgar a opinião dela, sem julgar onde que ela quer chegar, mas simplesmente reflete sobre o que ela está falando, vê se isso faz sentido para você, vê se isso encaixa com a tua forma de ver as coisas, tá? E sempre tenta se colocar no lugar do outro, tá? Gente, para ansiedade isso é fenomenal para quem tem ansiedade, tá? Você ter uma crise de ansiedade, estar perto de uma pessoa que tem empatia por você, assim, a ansiedade vai por terra na hora, tá? Mas você tem que tratar a ansiedade, porque a ansiedade é tua. Mas a crise de ansiedade, ela cai por terra. Porque daí você se sente que alguém de alguma forma está te dando alguma atenção. Então isso é muito positivo, tá? Então vamos lá. Tom de voz e linguagem corporal. Gente, eu tô dando conceitos básicos, tá? Eu não tô me aprofundando demais, é só para trazer algumas observações para vocês, que talvez vocês nunca tenham parado para pensar, tá? Mas que faz toda a diferença no caso de estar convivendo com alguém que tem uma linguagem violenta, tá?
evita falar com a voz alta, com gestos muito contundentes, né? Eu sou descendente de italiano, a gente que é descendente de italiano tem a mania de falar gritando e mexer muito as mãos, né? Mexer muito as mãos. Evita. Tenta evitar, tenta baixar um pouquinho o tom, tenta ficar um pouco mais harmônico, um pouquinho menos ansioso, um pouquinho menos agitado no falar, né? Então isso vai acabar trazendo uma tranquilidade para outra pessoa expressar, ainda mais se a outra pessoa tem uma linguagem violenta. Ou se você tem a linguagem violenta, fazendo isso diminui muito a violência da tua linguagem, tá? Mas se você convive com alguém que tem a linguagem violenta, fazendo isso, você acaba trazendo essa pessoa para a tua vibração, tá? Para uma vibração mais relaxada, mais calma, mais tranquila. E aí diminui muito as resistências que essa pessoa vai ter, por isso vai diminuir a forma de ser agressivo. Certo? Tom de voz irrita mesmo. Vamos fazer um exercício? Quem quiser anotar, pode anotar. Quem quiser gravar a tela, pode gravar. Você que costuma ter linguagem agressiva, linguagem violenta, ou você que costuma conviver com quem tem a linguagem violenta, tenta fazer o seguinte. Pode ser até com essa mesma pessoa para você praticar, tá? Tenta, deixa eu só apagar aqui para ficar mais fácil. Então tenta conversar com essa pessoa. Tenta falar alguma coisa que te incomoda para essa pessoa e peça que ela fale algo que incomoda nela para você. Dentro do relacionamento isso funciona muito. Então pergunta, olha, o que está te irritando tanto? Me conta que se eu estou fazendo alguma coisa que te irrita, eu posso tentar melhorar. E aí você também, tá? Olha, eu tenho isso que você faz que me irrita muito e eu preciso que você tente resolver isso também. Mas não tente levar isso a ponto de faca, né? A ponta de faca. Não tenta levar isso a baioneta, tá? Ferro e fogo. Tenta se colocar no lugar da outra pessoa. Tá, mas espera aí, mas será que eu estou fazendo isso mesmo? Qual é o nível de razão que essa pessoa tem em falar sobre isso de mim? Tá, mas... Não, mas eu acho que ela está completamente errada. Mas só que é ela. Então o que ela sente, às vezes, não é a mesma coisa que você sente. Então tenta ter empatia e se colocar no lugar dela, tá? E seja um ouvinte refletivo. Então ouça com atenção aos detalhes, preste muita atenção. E quando você falar, a outra pessoa também tem que fazer isso. Então é importante que você pratique com alguém e você consiga ter esse tipo de diálogo, tá? Para você praticar. Se você tem linguagem violenta, se você se considera uma pessoa que fala de uma forma um pouco agressiva, um pouco contundente demais, tenta fazer isso. Vai praticando com alguém, tá? E façam essa troca, tá? Uma hora eu falo o que me incomoda, uma hora eu falo o que eu sinto de ruim nessa comunicação e a outra pessoa também fala, tá? Então fiquem fazendo essa troca para que vocês consigam ir treinando isso, tá? E é isso, gente. Por hoje é isso. Gostaram da live? Esse assunto é para facilitar a comunicação entre você e o teu parceiro, entre você e a tua parceira, tá? Então não é algo que pode salvar o teu casamento, o teu relacionamento. Talvez não vá salvar o teu relacionamento, mas talvez vai começar a dar uma luzinha lá no fim do túnel para vocês começarem a se entender, começarem a um olhar para o outro de uma forma mais amorosa, menos resistente, menos agressiva, tá? Gente, relacionamento, muitas vezes, a gente faz do relacionamento uma batalha. A gente faz do relacionamento uma guerra.
Relacionamento não é guerra. A pessoa que está do teu lado, ela não está aí para te combater. Ela está aí para andar contigo. Se o teu relacionamento, a pessoa que está contigo, está sempre armada, sempre se defendendo, sempre achando que precisa te combater, tá errado. Pratica a comunicação não violenta e tenta entender por que essa pessoa faz isso. Porque geralmente isso aí é um problema lá da infância. Tá? Gratidão, muito obrigado e até mais, gente. Tchau, tchau. Não existe forma de você ter um relacionamento saudável quando vocês estão olhando cada um para uma direção. Qual é o objetivo desse relacionamento? Para onde esse relacionamento está indo? Aonde vocês se veem juntos, os dois, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Mas isso depende muito de você também. Depende do que você espera desse relacionamento. Se você está num relacionamento simplesmente para estar, sem ter um objetivo em comum, saiba que seu relacionamento ele está em risco, sim. Então, se você quer entender como alinhar a sua energia para atrair e manter relacionamentos saudáveis em todas as áreas da sua vida, toque no Saiba Mais e agende uma sessão individual diretamente comigo.